Muito bem, nós apresentamos as questões referentes à autoria, data, o propósito do livro de Apocalipse. Agora nós vamos tratar do método da interpretação do livro de Apocalipse. Deixa eu resolver duas coisas com você aqui. A primeira delas é que nós estamos seguindo o livro Mais que Vencedores, do Dr. William Hendrickson. Se você for curioso, eu espero que você seja, e adquirir o livro e for ler, falar assim: mas o pastor está só lendo o livro para a gente? É mais ou menos isso. Eu estou pegando o material e só estou praticamente fazendo um estudo dirigido com os irmãos, de modo que, se você não comprar o livro, você pode colocar lá no seu relatório anual de vida devocional: eu li um livro esse ano inteiro. O pastor fez o favor de ler esse livro lá e eu tive que ouvir sentado na escola dominical. A gente só está fazendo alguns ajustes aqui e ali, melhorando não, porque também é difícil, né? Ajustando o esboço e trocando algumas palavras que ele usa, que não é do nosso vocabulário normal, para facilitar. E aqui e ali a gente faz uma observação, como é próprio quando a gente está fazendo um estudo dirigido, tá? Mas não tem nenhuma pretensão de originalidade do pastor aqui com os irmãos. A gente vai usar a nossa experiência, sendo conduzidos pelo livro do Dr. William Hendrickson. Esse livro foi escrito em 1928, tem quase 100 anos. E a gente vai atualizá-lo aqui para a igreja. A segunda questão é que nós não vamos ficar trabalhando o livro versículo por versículo, senão eu ia precisar de pelo menos 1 ano e meio de aulas de escola dominical para expor parágrafo por parágrafo. Nós vamos expor o livro em blocos. Então vai ser uma visão bem panorâmica. E nos concentraremos no método de interpretação, que é o que nós achamos mais importante para a igreja conhecer. Eu já dei uma aula sobre esse método lá em 2022, quando eu expus aqui o livro A Bíblia e o Futuro, do Dr. Anthony Huckman. Então eu abri um parêntese e expliquei o método chamado paralelismo progressivo. Nós vamos gastar aqui 10 proposições a respeito desse método. Hoje eu quero trabalhar as duas primeiras. Os nossos primeiros 5 estudos, mais ou menos, vão ser só falando sobre o método. Depois a gente vai entrar panoramicamente no livro de Apocalipse, de modo que você vai sair daqui quase doutor em Apocalipse, tá bom? Então, tem 3 questões preliminares. Essas 3 questões serão 3 proposições que nós vamos apresentar lá na frente. Eu quero adiantá-las como um alerta. A primeira questão é que o Apocalipse, o livro de Apocalipse, está fundado nos eventos e circunstâncias contemporâneos. Os seus símbolos devem ser interpretados à luz de condições que prevalecem quando o livro foi escrito. Não tem nenhuma chave de interpretação futurística do livro de Apocalipse. Nós vamos interpretar o livro como interpretamos o resto da Bíblia, o texto dentro do seu contexto. E vamos procurar respeitar o momento histórico em que João estava exilado na ilha de Patmos, com as perseguições do Império Romano vindo sobre a igreja. Então, em primeiro lugar, o livro do Apocalipse foi aplicado a isso. E em segundo lugar, ele é aplicado a nós no decorrer da história da igreja. Segunda questão preliminar é que o Apocalipse também é fundado nas Sagradas Escrituras e deve ser interpretado em harmonia com os ensinamentos de toda a Bíblia. Nós aprendemos uma regra de interpretação que diz o seguinte, que o texto deve ser interpretado dentro do seu contexto, e que um texto mais simples ajuda a entender um texto mais complexo. Então o Apocalipse também é interpretado assim. E nós vamos interpretar Apocalipse à luz da Bíblia, e não a Bíblia à luz do Apocalipse. Essa inversão tem momentos que ela é importante e ela é grave, porque às vezes nós começamos a desenvolver e basear doutrinas inteiras em cima de um versículo só, e isso não é correto quando se trata da interpretação das Escrituras. Algumas pessoas interpretam a existência do milênio com base em Apocalipse 20, verso 4 e verso 5, e aí pegam Apocalipse 20, 4 e 5
e usam como uma máscara para todo o resto da Bíblia, e todos os versículos que tratam do tempo do fim é interpretado à luz desses únicos 2 versículos da Bíblia. Não, tem que ser o oposto. Esses 2 versículos têm que ser interpretados à luz de todo o resto, e não esse ser imposto sobre os outros. Os outros é que vão esclarecer melhor o que se quer dizer nessa questão. Logo, o nosso contexto é a Bíblia e a teologia sistemática que nós retiramos dela. E terceira questão preliminar é que o livro do Apocalipse é fundado na mente e na revelação de Deus. Nós temos que buscar a intenção de Deus quando Ele escreveu essa obra, e não as nossas curiosidades, os nossos temores, as nossas ansiedades, os nossos desejos doutrinários a respeito de Deus. Então, Deus em Cristo é o autor do livro do Apocalipse, Ele é o autor real. E este livro contém o propósito de Deus concernente à história da igreja, dentro da qual nós estamos inseridos. Tendo dito isso, então nós vamos trabalhar as 7 sessões paralelas do livro de Apocalipse. Quando você lê o livro, você percebe que ele está dividido em 7 sessões. Essas sessões são assim: a primeira sessão, Cristo no meio dos candeeiros, capítulo 1, verso 1 até capítulo 3, 22, é a introdução do livro e as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Segunda visão, a visão do céu e dos selos, 4, 1 até 7, 17. Depois, as 7 trombetas, 8, 1 a 11, 19. Quarta sessão, o dragão perseguidor, 12, 1 a 14, 20. Quinta sessão, as 7 taças, de 15, 1 a 16, 21. Sexta sessão, a queda da Babilônia, 17, 1 a 19, 21. E a última sessão, a grande consumação, capítulo 20, verso 1, até capítulo 22, verso 21. Graficamente, seria isso aqui. Esse é o gráfico do paralelismo progressivo. Nós vamos tratar de cada uma dessas sessões, o que ela significa, e essas setas vermelhas e essas setas verdes, mais adiante. Agora parece tudo confuso e obtuso, mas eu espero que eu consiga pelo menos esclarecer o que elas significam no decorrer da explicação. Então, primeira sessão, capítulo 1, verso 1 a 3, a 22, a figura interna central dos 3 primeiros capítulos do Apocalipse é Cristo andando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esses candeeiros, capítulo 1, versículo 20, é dito claramente que eles são as igrejas. Então, Cristo andando no meio dos 7 candeeiros é Cristo andando no meio das suas igrejas, ou como um todo, da sua igreja espalhada na face da terra. A cada igreja, João é levado a escrever uma carta. Capítulo 2 e capítulo 3, nós temos as 7 cartas às 7 igrejas. Algumas pessoas dizem que a primeira carta diz respeito à patrística, a segunda carta diz respeito à Idade Média, a terceira carta diz respeito ao papado, e vai distribuindo cada carta para cada época da igreja. Nós não interpretamos assim. As 7 cartas são endereçadas às 7 igrejas, e elas são endereçadas às igrejas de Cristo de forma geral. De modo que a igreja de Vila Nova vai se ver em cada uma delas de uma forma ou de outra. Ora por causa do zelo, ora por causa da falta de zelo, ora por causa do amor que esfriou, ora por causa da perseguição que um ou outro membro enfrenta. O caso é que, dependendo do que você está vivendo como membro da igreja, você vai se ver em cada uma dessas cartas, e nós podemos, de alguma forma também, representativamente, ser uma daquelas igrejas do nosso tempo, uma igreja sem luz, como a igreja de Sardes, uma igreja autossuficiente, como a igreja de Laodiceia, ou uma igreja fiel apesar da perseguição, como a igreja de Esmirna e como a igreja de Filadélfia, ou uma igreja que se tornou forte, mas que deixou o seu amor esfriar, como a igreja de Éfeso, que quando João escreve o livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso ela é um pouco mais nova que a igreja
de Vila Nova. Ela tem uns 40 anos de fundação. A Vila Nova já tem 77. E aí a pergunta é se o zelo dos primeiros anos continua firme na igreja de Vila Nova, se esse zelo amadureceu, se ela se tornou uma igreja forte, influente por causa da sua consagração, ou ela se tornou uma igreja ensimesmada, que só olha para o seu próprio umbigo, achando que está tudo bem, e o resto é que fica aquém, e essas coisas todas. Não. As cartas se aplicam a todas as igrejas de todas as épocas, e nós precisamos ver com quais delas nós nos identificamos mais. Nós vamos perceber que 2 não recebem repreensões, só elogios, Esmirna e Filadélfia. Nós vamos perceber que 3 recebem elogios e repreensões, como Éfeso e outras 2, e 2 só recebem repreensões e nenhum elogio, como Sardes e Laodiceia. Qual dessas aí que a Vila Nova está? Naquelas que estão no meio, no mais ou menos, naquelas que estão bem ou naquelas que estão muito mal diante do Cordeiro, o Senhor Jesus? Então, logo de cara a gente é apresentado ao padrão de 7. 7 sessões, 7 cartas, 7 taças, 7 isso, 7 aquilo, 7 aquilo outro. É 7 que não acaba mais. Dá para a gente pintar o 7 com o livro do Apocalipse. Por quê? Porque o 7 ele é apresentado de forma simbólica, ele representa um todo. O 7 na cultura cristã, na cultura judaica, tem a ver com perfeição. E sempre é aplicado a Deus, as coisas que Ele faz. O mundo foi criado em 7 dias. Então isso passou a ser simbolicamente símbolo daquilo que Deus faz com perfeição. E esse padrão simbológico ou simbólico que o livro de João, de Apocalipse, vai ser apresentado a nós, mostrando que o 7 não quer dizer apenas 7, mas é algo maior. Então, hoje tem muito mais do que 7 igrejas esparramadas pela face da terra, são milhões de igrejas, todas elas se encaixam dentro desse padrão de 7. Como esse número 7 ocorre muitas vezes no Apocalipse, e é em todo lugar um símbolo daquilo que é completo, podemos ter com segurança que ele indica a igreja toda através de toda a sua existência até o próximo fim do mundo. Quando nós plantamos a igreja de Nerópolis, ela entrou nesse grupo do 7. Tá certo? Não é o G7, é o grupo do 7 do Apocalipse aqui. E mais, assim interpretada, cada igreja em particular é, por assim dizer, um tipo, não indicando um período definido da história, mas descrevendo condições que são constantemente repetidas na vida das diversas congregações. Assim, essa seção parece repassar ou perpassar toda a dispensação da primeira vinda de Cristo para salvar o seu povo, capítulo 1, versículo 5, até a sua segunda vinda para julgar todas as nações, capítulo 1, versículo 7. Você vai perceber que cada uma das 7 sessões e cada sessão começa com a primeira vinda de Cristo, termina com o juízo final. E à medida em que nós vamos andando mais para o final do livro do Apocalipse, enfatiza-se menos a primeira parte, enfatiza-se mais a segunda parte. É isso que está escondido aqui nesse gráfico que eu mostrei para os irmãos. Cada sessão, ela começa com a primeira vinda e vai até a segunda. E à medida em que nós vamos andando no livro do Apocalipse, ela começa com a primeira vinda, termina com a segunda vinda, e ela vai passando para além da segunda vinda até o juízo final e o novo céu e a nova terra. Menos no começo, mais no final. E cada sessão está em paralelo com a próxima. É isso que quer dizer as setas verdes. Você vai perceber que os temas se repetem constantemente em cada sessão, quase que na mesma ordem, demonstrando que cada sessão do Apocalipse abarca toda a história da igreja, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. E essa é a base para a gente chamar a interpretação de paralelismo. Elas estão em paralelo. Você termina uma sessão que terminou com o juízo final, a próxima sessão começa com a primeira vinda de Cristo. Vai andando até o juízo final. Assim, as 7 sessões
até o final. Quanto mais para o final do livro, mais para dentro da eternidade nós vamos andando. A última das 7 cartas é escrita à igreja em Laodiceia, e é evidente que o capítulo 4 introduz um novo assunto, ainda que intimamente relacionado com o primeiro. E lembrando que as cartas, até o final das cartas, João está com o pé no chão, né? A partir do capítulo 4, ele diz que em visão ele foi levado aos céus até a presença de Deus. Abra aí sua Bíblia em Apocalipse, só para você conferir isso. Capítulo 4, versículo 1. Passou pelas cartas, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E aí então, depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para quê? Então, até o final das 7 cartas, João está com o pé no chão. Do capítulo 4 para frente, ele subiu para ver o que Deus queria mostrar para ele no livro de Apocalipse. A segunda sessão, então, é a visão do céu e dos selos, 7 selos. Capítulo 4 a 7 constituem a próxima divisão natural do livro. O capítulo 4 descreve aquele que está sentado no trono e a adoração daqueles que o cercam. Na mão direita do Senhor há um livro selado com 7 selos. Capítulo 5, verso 1. O Cordeiro toma esse livro e recebe adoração. No capítulo 6, aprendemos que o Cordeiro abre os selos um por um. Entre o 6º e o 7º selo, temos a visão dos 144 mil, que é um múltiplo de 7, ou de 12, e foram selados e da incontável multidão postada ante o trono. Deve-se notar cuidadosamente que essa sessão também cobre toda a dispensação. Começa com a primeira vinda, termina com o juízo final. A primeira referência a Cristo retrata-o como tendo sido imolado. A visão é de um cordeiro todo manchado de sangue. E agora, ele é visto, capítulo 5, verso 5 e verso 6, governando dos céus. É interessante que quando João olha para o trono, ele vê um cordeiro todo manchado de sangue. Quando os seres viventes olham para o trono, eles veem um leão assentado no trono. Nós que somos salvos enxergamos o cordeiro, mas depois nós também veremos o leão. Não tem como ver o leão sem primeiro ver o cordeiro. Quem não entrega a vida para Jesus e ficar diante do leão, vai ser a experiência mais terrível da sua existência. Aqueles que enxergarem o cordeiro e o receberem, quando o leão aparecer, vai ser a experiência mais gloriosa da sua existência. Então, próximo do fim dessa sessão é apresentado o juízo final. Observe a impressão da segunda vinda sobre os não crentes, capítulo 6, versos 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Termina com o juízo final. Agora observe a bem-aventurança dos crentes. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Capítulo 7, verso 16 e verso 17. A vida eterna. Juízo final, a vida eterna. Quanto mais para o final, mais largo, mais texto, mais versículos vai ser gasto com esse assunto. Então esse é um retrato da igreja triunfante toda, reunida na presença de Deus, de todas as nações e com toda a sua inteireza, postada diante do trono e diante do Cordeiro, um ideal que não é entendido até o dia da grande consumação. Porque a gente olha para a igreja hoje e vê muito problema, dificuldade, fracionamento, partidarismo, vanglória, essas coisas todas.
Mas quando Deus reunir os seus eleitos e a igreja inteira estiver inteira na sua presença, aí nós vamos entender o que Deus fala quando Ele chama a igreja de o seu corpo. Temos assim toda a era do Evangelho atravessada. Depois, capítulo 8, verso 1 até 11, 19, nós temos as 7 trombetas. A sessão seguinte, seu tema central é as 7 trombetas que afetam o mundo. Elas são tocadas e coisas acontecem. O que acontece com a igreja é descrito nos capítulos 10 e 11. O anjo com um pequeno livro e as 2 testemunhas, que é um texto muito enigmático e que traz muitas interpretações as mais incríveis possível. E quando chegar lá no capítulo 11, a gente vai dar uma olhada com um pouco mais de atenção nessas 2 testemunhas aí, o que elas significam. Também no fechamento dessa sessão há uma clara referência ao juízo final. Olha aí, versículo 11, capítulo 11, verso 15 e verso 18. Eu vou ler. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, observe que é a 7ª trombeta, o reino do mundo tornou-se de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Tendo alcançado o fim da dispensação, termina a visão. A visão termina com o juízo final. Aí nós vamos para o dragão. Capítulo 12, versículo 14 a 20. Tudo isso, então, nos leva à mulher e ao filho varão. Esse aí é fácil, todo mundo mata a charada de cara. A mulher é a igreja e o filho varão é Jesus Cristo. E o que acontece é só olhar para Lucas capítulo 2 e ver lá a história da morte dos meninos de Belém, que João está fazendo aqui um drama em cima daquilo. E aí, eles são perseguidos pelo dragão e os seus auxiliares. Essa sessão também cobre toda a dispensação, toda a era do Evangelho. Começa com uma clara referência ao nascimento do Salvador, capítulo 12, versículo 5. Uma mulher grávida é levada para o deserto, dá à luz, o dragão procura atacá-la, ela é protegida. Tudo aquilo que a gente vê na história de Jesus quando eles fogem para o Egito. E um spoiler cristão. Todo filme que você assiste, Jesus é salvo na última hora, no último minuto, quando o último soldado bate na porta. Não foi assim. Eles saíram lá uns dias antes, deu tempo dele sair com tranquilidade, foi para o Egito. Quando os soldados chegaram, não tinha nem a sombra, o rastro e o cheiro de Jesus lá em Belém. É o cinema que coloca o negócio dramático. A Bíblia diz que Deus faz as coisas com segurança. Quando trata da sua revelação, Ele prepara, Ele organiza, Ele conduz, Ele livra, Ele salva. Tem horas que é na última hora mesmo, mas não é esse o caso aqui. A visão do dragão cuspindo fogo para cima da mulher é só drama. Mas na prática aconteceu um pouco diferente, como a gente lê lá em Lucas capítulo 2. Então, o filho é carregado para Deus, ou seja, ele é protegido dos ataques de Satanás, para o seu trono. O dragão agora persegue a mulher, e a mulher é a igreja. Não podendo destruir o filho, procura destruir a igreja. E é isso que Satanás anda fazendo aí, à torta e à direita. Com os seus agentes, ele emprega a besta que vem do mar, capítulo 13, verso 1. A besta que vem da terra, capítulo 13, verso 11 e 12. São duas bestas diferentes. E a grande meretriz, a Babilônia, capítulo 14, versículo 8. Essa sessão também termina com uma inspiradora descrição da segunda vinda de Cristo para julgamento, versículo 14 e 16 do capítulo 14. Eu leio: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma espada afiada. Jesus. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Juízo final. Capítulo 15, verso 1 a 16, 21. A quinta sessão, 7 taças. Começa com o início do Evangelho, termina com o juízo final. Tudo em paralelo.
Vai, volta, vai, volta. Então, a seção seguinte compreende os capítulos 15 e 16, ela é menor, descreve as taças de ira. Aqui também nós temos uma referência clara ao juízo final e aos eventos que ocorrerão em conexão com ele, no capítulo 16, verso 20. Toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. A queda da Babilônia, 17:1 a 19:21, é a sexta sessão. E aí nós temos a queda da Babilônia e a punição infligida sobre a besta e o falso profeta. Observe, capítulo 19, a partir do verso 11, que Cristo vem para julgar. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Juízo final. E por fim, capítulo 20, verso 1 a 22, verso 21, nós temos a grande consumação. Versículo 1 de Apocalipse 20 definitivamente começa uma nova sessão e introduz um novo assunto. Esse novo assunto é a condenação do diabo. Ele não ganha no final, viu? Está aqui o spoiler da Bíblia. Não vai ganhar no final. E uma comparação, sobretudo com o capítulo 12, revela o fato de que, ao início do capítulo 20, estamos mais uma vez no limiar da nova dispensação. Enquanto 12:9 nos é dito que, em conexão com a ascensão e a coroação de Cristo, o diabo é lançado à terra, aqui em 20, verso 2 e verso 3, lemos que ele é preso por 1000 anos, sendo depois lançado no abismo. É lançado na terra e depois é lançado no abismo. Os 1000 anos são seguidos por um tempo curto, durante o qual Satanás é solto de sua prisão, capítulo 20, verso 7. Isso, por sua vez, é seguido da descrição da derrota final de Satanás em conexão com a vinda de Cristo para julgamento. Satanás perde porque Cristo veio instalar o juízo final. Capítulo 20, verso 10, verso 11 e seguintes. Nessa vinda, o presente universo, passando, deixa lugar para os novos céus e a nova terra, e também a nova Jerusalém. Novo, nova, novo. Kaine, kaine, kaine. Não é neoterra, uma terra completamente outra, nova. Não é novo céu, outro universo. E também não é uma nova Jerusalém, outra Jerusalém. São os mesmos renovados. Então é um céu renovado, purificado da presença da queda. É uma terra renovada, purificada da presença da queda. E é a nova Jerusalém purificada da presença da queda. E lá diz que ela desce do céu, ela não fica pairando lá no céu, ela desce para a terra e vai ser aqui. Uma leitura cuidadosa, agora sim eu posso colocar aquela citação que ela fica só me atrapalhando. Uma leitura cuidadosa do livro de Apocalipse mostra claramente que o livro consiste de 7 sessões e que essas 7 sessões correm paralelas umas às outras. Cada uma delas abarca toda a dispensação da primeira à segunda vinda de Cristo, ou a segunda volta. Esse período é visto ora de uma perspectiva, ora de outra perspectiva. Uma hora é dos selos, outra hora é das taças. Uma hora é do juízo, outra hora é da bênção. Uma hora é perseguição, outra hora é cuidado. É o mesmo assunto, cada vez visto de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente, mas sempre da primeira vinda, atravessando a história, terminando na segunda vinda, no juízo final e entrando para o novo céu e para a nova terra. Tudo isso que nós explicamos aqui é colocado em gráfico dessa forma. O que está à direita diz respeito à primeira vinda, o que está à esquerda diz respeito ao tempo do fim, juízo final, a segunda vinda, o novo céu e a nova terra. As primeiras 3 sessões, 1, 2, 3, as primeiras 4 sessões, 3 sessões diz respeito ao que acontece à igreja e o mundo.
As últimas 4 sessões diz respeito ao que acontece com Cristo, o dragão e a igreja no novo céu e na nova terra. Então, em linhas gerais, isso é paralelismo progressivo. Agora, nós temos mais argumentos em favor dessa interpretação que o William Hendrickson gasta um tempo lá no seu livro. E a única coisa que eu fiz diferente foi organizar os argumentos para que ficassem bem visíveis aqui no PowerPoint para você. Meu mérito é esse, só isso que eu fiz. Então, há uma outra linha de raciocínio que confirma essa posição. A primeira delas, diferentes seções do livro atribuem a mesma duração ao período descrito. De acordo com o terceiro ciclo, os capítulos 8 a 11, o maior período aqui descrito é de 42 meses. Você vai ler literalmente essa expressão no capítulo 11, verso 2. E isso vai durar 42 meses. Depois vai dizer, ou 1.260 dias. 1.260 dias são 42 meses. Ou 3 anos e meio. Então, 42 meses, 1.260 dias e 3 anos e meio é a mesma coisa. Toda vez que aparecem essas expressões, elas, no frigir dos ovos, significam a mesma coisa, é só fazer as contas. E já tinha aparecido em Daniel, lá no Antigo Testamento. Então, é um fato admirável que encontramos esse mesmo período de tempo na seção seguinte, no capítulo 12 a 14. Lá é dito literalmente que 1.260 dias, capítulo 12, verso 6, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, 12 e 14, diz a mesma coisa. O capítulo 11 e o capítulo 12 tratam da mesma coisa. As 3 designações, 42 meses, 1.260 dias, um tempo, 2 tempos, metade, um tempo, é só fazer as contas e você vai ver que é a mesma coisa. Assim, a sessão das trombetas, capítulo 11, 8 a 11, ela é paralela à batalha entre Cristo e o dragão, capítulo 12 a 14. Ou seja, assuntos tratados dentro da sessão de 8 a 11 são os mesmos assuntos tratados da sessão de 12 a 14. Não mudou nada, só mudou a linguagem e a imagem que é utilizada para representar o assunto. Segunda questão. Um estudo cuidadoso do capítulo 20 revela que ele também descreve um período sincrônico, paralelo, com o capítulo 12. Olha só, mediante esse modo de raciocínio fica demonstrado o paralelismo. Cada sessão oferece-nos uma descrição de toda a era do Evangelho, da primeira à segunda vinda de Cristo, e é fundada na história de Israel sob a antiga dispensação, a qual faz frequentes referências. Temos dito que a sessão sobre as trombetas, capítulo 8 a 11, é paralela à sessão sobre a mulher e o dragão, capítulo 12 a 14. Agora, essas 2 sessões são paralelas com a última sessão, 20 a 22, que tratam o mesmo assunto, na mesma ordem, uma da outra. Só que a última sessão entra para dentro da eternidade. Terceira questão. A sessão de 8 a 11 também é paralela à das taças da ira, 15 e 16. Já era paralela a 12 a 14. Já era paralela a 20 a 22. Também é paralela a 15 e 16. Observe que a primeira trombeta, anunciada em 8:7, afeta a terra. A primeira taça, anunciada em 16:2, afeta a terra. A segunda trombeta afeta o mar, o mesmo que a segunda taça. A segunda taça afeta o mar. A terceira trombeta se refere aos rios, o mesmo com respeito à terceira taça, se refere aos rios. A quarta, em ambos os casos, se refere ao sol. A quinta se refere ao grande abismo ou ao trono das bestas. E a sexta, ao Eufrates. E a sétima, à segunda vinda para juízo. Então, também são paralelas. Trata das mesmas coisas na mesma ordem. Não é coincidência. João pensou no que ele estava fazendo. Aliás, o Espírito Santo botou na cabeça dele o que ele estava fazendo. Não é? Tem mais, né? É só isso não.
Quarto lugar, observe que a quarta sessão, capítulo 12 a 14, apresenta como os inimigos de Cristo e da sua igreja o dragão, as duas bestas e a grande prostituta Babilônia. Eles surgem juntos. É natural, portanto, inferir que eles também vão cair juntos. E é assim que acontece. Só que eles caem na ordem inversa. Quem aparece por último cai primeiro. Isso se torna claro quando entendemos que o significado da besta e da grande prostituta, a Babilônia, é o seguinte: a besta que sobe do mar é a perseguição que o dragão promove contra os cristãos, corporificada nos governos mundiais e dirigida contra o corpo dos crentes. Nos dias de João, isso era feito pelo grande Império Romano. Em outras eras da história, eram feitas por outros impérios e outros perseguidores. Então, o Apocalipse não diz respeito só à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, diz respeito à perseguição do Império Romano. Todas elas, foram 7. Do ano 60 até o ano 313, a igreja passou por 7 perseguições por governos diferentes do Império Romano. Algumas mais duras, como a de Diocleciano, outras mais regionais, como a de Plínio, por exemplo, que aconteceu na Bitínia. E Plínio perguntou para o Justiniano: o que eu faço com esses cristãos aqui? Eles pagam os impostos, eles são bons cidadãos, mas todo mundo não gosta deles. Aí o Justiniano deu a seguinte decisão: se alguém denunciar, prende. Se ninguém falar nada, deixa para lá. E aí isso passa a ser a regra no Império Romano por quase 150 anos. Toda vez que alguém denunciava, prendia. Se ninguém denunciasse, deixava para lá. Foi assim que Inácio, em 110, foi levado cativo para Roma porque foi denunciado. Alguém lá não gostou do sermão dele e falou: cristão, bota no prego. E aí levaram ele para Roma e ele foi comido pelos leões lá no Coliseu. Tá certo? A besta que surge da terra é a religião anticristã de Satanás, que objetivava enganar a mente e escravizar a vontade dos crentes. No tempo em que essas visões apareceram a João, esta besta estava incorporada na religião pagã e no culto ao imperador romano. Em outras épocas da história, em outras religiões e outras situações. A grande prostituta, a Babilônia, é a sedução anticristã que tentou roubar o coração e perverter a moral dos crentes. Nesse tempo, a prostituta se revelava como a cidade de Roma, a capital do império. Assim, quando Satanás cai, as bestas e a prostituta também caem, sobem juntos, caem juntos. Em ordem inversa, mas o texto, quando trata da queda, é uma atrás da outra. Uma levanta atrás da outra, a outra cai uma atrás da outra. A sexta sessão, de 17 a 19, descreve a queda da grande prostituta, a Babilônia, capítulo 17, capítulo 18, e das duas bestas, capítulo 19, verso 20, enquanto o sétimo ciclo descreve a queda de Satanás. Satanás é deixado para ser tratado à parte, capítulo 20, verso 10. E a sua derrota final acontece no dia do juízo final. O juízo final sobre os 4 inimigos, o dragão, a besta que vem do mar, a besta que vem da terra e a grande prostituta, é descrita em 2 sessões separadas. Assim, essas 2 sessões devem também ser paralelas, porque tratam do mesmo assunto, ainda que de uma parte e de outra parte, de 2 inimigos e de 2 inimigos separadamente. Cada uma descreve um período que se estende até o conflito final, o mesmo último julgamento, quando os inimigos de Cristo e da sua igreja receberão a sua final e a sua eterna punição. Quinto lugar, todas as sessões terminam com a vinda do Senhor para juízo. Isso é evidente, basta ler o livro de Apocalipse com essa ideia de paralelismo na cabeça. Todas terminam igual, todas terminam igual. Nessa mesma relação, há um outro forte argumento que defende a posição de que as sessões correm paralelas. Assim como cada uma delas termina com a vinda do Senhor para juízo, a evidência a que nos referimos agora é obscurecida pela tradução. A tradução é que escondeu essa evidência para nós. A sessão sobre as taças da ira, 15 e 16,
terminam com uma referência a uma batalha. Apocalipse 16:14, onde o conflito é chamado de a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. A seção seguinte, capítulos 17 a 19, de novo termina com a mesma cena de batalha. Apocalipse 19:19. Deixa eu olhar lá. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem batalha contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Pelejar é guerrear numa batalha, tá certo? Então, conforme o original, essa é a mesma batalha mencionada em 16:14. Pois ali lemos, congregaram-se para pelejar contra ele. E finalmente, no fechamento da sessão 20 a 22, lemos mais uma vez, a fim de reuni-los para a peleja. A mesma do capítulo 16, a mesma do capítulo 19, agora é descrito no capítulo 20 a 22. De novo. Todas as 3 sessões, portanto, descrevem eventos que se dirigem à mesma grande batalha contra Jeová. E é por isso que a gente entende que elas são paralelas. A 6ª questão, a profecia de Daniel refere-se ou se refere exatamente às mesmas coisas. Apocalíptica, que é uma forma de literatura, não aparece só no Apocalipse. Daniel já tinha feito uso dela lá no Antigo Testamento. Então as 7 sessões são paralelas. E o nosso argumento final para apoiar essa posição é o fato de que encontramos exatamente a mesma coisa nas profecias de Daniel, que também são paralelas. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. E um dado interessante, de todos os livros criticados pelos autores seculares, Daniel é o menos contestado. Porque a forma de Daniel tratar dos reinos que vão surgir, aqueles bodes com seus chifres, aquelas coiseiras todas, e a descrição que Daniel dá de cada império que vem depois do outro é tão clara e tão fácil de encaixar no Império Grego, no Império Romano, no Império Persa, no Império Babilônico, que tudo quanto é crítica que se levanta contra Daniel não dá para se sustentar. Aí, se Daniel fica em pé, Apocalipse também, gente. Que é a mesma coisa, no final das contas. Desse modo, as partes do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, correspondem exatamente às 4 bestas do sonho de Daniel, capítulo 7. O mesmo período é coberto 2 vezes e visto de diversas perspectivas. Parece que João estava com o livro de Daniel aberto quando ele escreveu o Apocalipse. A divisão do Apocalipse em 7 sessões é preferida por muitos autores, embora não haja unanimidade com respeito aos limites exatos de cada sessão. Então, quando a gente fala em paralelismo progressivo, que você não costuma achar nesse monte de estudo de Apocalipse que você vê no YouTube, é antigo, gente. Só não é comum, porque as igrejas que usam esse tipo de interpretação são igrejas menores. Não são a grande, imensa maioria que a gente anda vendo por aí. Então você vai encontrar na teologia sistemática do Louis Berkhoff, nos comentários de Leon Morris, que não tem todos em português, nas obras de um famoso teólogo reformado chamado Benjamin B. Warfield. O paralelismo progressivo é antigo, ele só não é popular, porque não fica dando nome para os bois aí do jeito que o povo anda fazendo. Quando tiver o alinhamento dos planetas em 1982, o Apocalipse começa. Isso falaram lá em 1975. Aí os planetas se alinharam em 1982 e olha todo mundo aí. Porque quando Júpiter estiver em conformação com Saturno e Marte se elevar a quinta não sei o que, vai acontecer um negócio estranho. E a única coisa estranha que aconteceu foi essa profecia. Mais nada. Né? Então, no nosso meio reformado, o paralelismo progressivo é comum. A pastorada que não anda ensinando isso com tanta frequência por aí.
Cada sessão, findando como nós temos demonstrado aqui, no mínimo com uma referência à vinda de Cristo para juízo, é verdadeiro com respeito à sessão final, que também trata do juízo final, entrando para o novo céu, a nova terra e a eternidade. Sobretudo, se interpretado dessa forma, cada sessão incorpora um tema que pode ser facilmente distinguido dos outros. E aí, voltando aqui à divisão do livro, o esboço natural do livro é esse aqui, olhando as 7 sessões. Cristo no meio dos 7 candeeiros, o livro com os seus 7 selos, as 7 trombetas dos juízos, a mulher e o filho perseguido pelo dragão e os seus auxiliares, a besta e a prostituta, as 7 taças da ira, 15 e 16, a queda da grande prostituta e das bestas, 17 e 19, o julgamento do dragão, que é Satanás, seguido pelo novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Então nós chegamos na proposição número 1. Acho que vai ser 10. A proposição número 1 é a seguinte: o livro do Apocalipse consiste de 7 sessões. Nós gastamos toda essa saliva para mostrar isso para os irmãos. 7 sessões. Elas são paralelas e cada uma cobre toda a nova dispensação da primeira à segunda vinda de Cristo. Quando a gente estuda escatologia, nós aprendemos que nós vivemos os últimos dias. Últimos é a palavra grega eschatos, da onde vem escatologia, o estudo dos últimos dias. Agora, qual que é a definição de últimos dias? A definição clássica, que é quase todos os estudiosos de escatologia assinam, concordam, é que os últimos dias é tudo o que acontece entre a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Os últimos dias não são os últimos dos últimos dos últimos dias. Os últimos dias é toda a história da igreja, desde a volta de Jesus, a primeira vinda de Jesus, até a segunda vinda de Jesus. A igreja presbiteriana de Vila Nova está dentro dos últimos dias. A posição exata em que nós estamos nos últimos dias, a gente não sabe. É claro que é mais perto do fim, porque já tem 2000 anos que Jesus passou por aqui. Agora, o quão perto é, a gente não sabe. Será que vai ser até 2050? Vai ser até 2100? Até 3000? Até 8055? Muitos cientistas dizem que o mundo acaba em 8055, quando o Sol vai explodir. Então, se você viver até lá, aí você conta a história. Por outro lado, a gente sabe que vários acontecimentos se encaixam no que a Bíblia diz sobre perseguição, sobre lutas, sobre dificuldades na vida da igreja. Agora, isso que a gente sente com respeito ao nosso tempo, os nossos avós sentiam com respeito ao tempo deles. O alvoroço que era 1998. Quando virar ali para 2000, todos os computadores vão bugar, vai zerar tudo e os aviões vão cair, aquela coiseira toda. Vocês lembram? Aí o ano 2000, meia-noite de 99 para 2000 virou e os relógios continuaram funcionando normalmente. Tic-tac, tic-tac, tic. Eu lembro que meu pai citava assim: a Bíblia diz, a 1000 chegarás e a 2000 não passarás. Está escrito na Bíblia. E eu tinha lido a Bíblia inteira e não tinha achado esse versículo. Aí eu fui ler a Epístola de Barnabé, lá do ano 150 depois de Cristo. O trem não está lá, gente. Só que não desse jeito que meu pai citava. Lá no Barnabé está mais ou menos assim: como que de Adão até Abraão tem 2000 anos, de Abraão até Jesus tem 2000 anos, então de Jesus até o final é mais 2000 anos. Aí a crendice popular melhorou o versículo, né? A 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. É a Epístola de Barnabé, gente. Só que passou o ano 2000, né? Barnabé estava errado. Barnabé não é Bíblia. É uma epístola que foi escrita no ano 150, em que o Barnabé, que nem é o Barnabé amigo do apóstolo Paulo, o cara usou um nome falso para poder ficar famoso, errou as contas. Agora, não é só ele que anda errando contas. A Valnice Milhomem disse que Jesus voltava em 2013.
fazer o quê, né? Não voltou, ela ficou sem graça por causa disso. Tinha um pessoal aí que dizia que o calendário Inca ou Maia dava o fim do ano 2012, fizeram até o filme lá, todo mundo assistiu, enriqueceu Hollywood e 2012 passou. Tem um italiano católico agora que está dizendo que o fim do mundo é 2025, está perto, está perto, né? E tem gente que está falando que o nosso presidente é o anticristo, vamos ver se é mesmo, 2025 está aí, né? A proposição então é essa. Tudo que nós vemos no livro do Apocalipse se aplica a todas as épocas da igreja, se intensificando cada vez mais próximo do final. Ou seja, não é errado dizer que o que vem pela frente é pior do que a gente está passando agora. Nesse ponto, todos os escatologistas concordam. A gente só discorda quando começa a dar nome para os bois. Porque quando dá nome para os bois, a igreja entra em desespero e aquela segurança de fé que devia estar no coração dos crentes evapora rapidamente. Aí a gente começa a dizer: chegou, já era, acabou, não sei o que tem, eu não saio mais de casa. Essa pandemia aí é uma prova disso. O que teve de gente ficando doente mentalmente dentro de casa. Eu tenho parentes que até hoje não se recuperaram. Começou a ter visões. Oh, Deus falou comigo que vai acontecer isso por causa dessa pandemia. E começou a ouvir vozes e foi parar no psiquiatra, tomando remédio para dormir. Adoeceu. Eu estava conversando com a nossa irmã Eloide Botelho, que é psicóloga. Ela disse que o gabinete dela encheu de gente nessa pandemia, gente assim quase doido mesmo. Perdeu o tino das coisas. Dentro da igreja isso aconteceu. Agora, a pandemia passou, a gente sobreviveu, a gente experimentou o que é o juízo de Deus sobre a terra nessas coisas, mas a Bíblia diz que pestes iriam acontecer até o fim. A pandemia que a gente passou não foi a primeira. Quando você olha para a história para trás, teve pandemias piores, como a peste negra de 1349. Matou a metade da Europa daquela época. A metade. Você acorda de manhã e seus vizinhos estão tudo morto. Só você sobreviveu. A gente teve igrejas aí que foram avassaladas por essa peste última. A gente viu vídeos da Europa, aquelas igrejas antigas, com muita gente idosa. Eu vi um vídeo de uma igreja na Itália em que o pastor foi colocando os quadros com as fotografias dos membros da igreja que morreram na pandemia. E aí aqui no Brasil a gente fala: nossa, e nós? Daqui uns dias nós estamos colocando quadro aqui também na nossa igreja, e os pastores estão ficando tudo sem emprego. Não aconteceu isso. Então, os últimos dias é tudo o que acontece entre a primeira vinda e a segunda vinda, e nós estamos dentro desse período. Não se assustem, entendam. E para acabar, porque eu vou terminar no horário, graças a Deus, o livro de Apocalipse, embora tenha 7 sessões, ele é subdividido em 2 sessões maiores. A primeira, as 7 sessões se encaixam em 2 grupos. Essas 2 subdivisões são claras na estrutura do próprio livro, e a gente percebe isso quando traça o esboço do livro. O tema é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e os seus auxiliares. A primeira sessão é o conflito na terra. A igreja perseguida pelo mundo, a igreja é desagravada, protegida e vitoriosa, Apocalipse 1 até o capítulo 11. Capítulo 12 começa a segunda grande sessão do livro. O conflito, então aí nós temos Cristo, os candeeiros, os selos, as 7 trombetas, e aí o cenário espiritual mais profundo: Cristo e a sua igreja, perseguido pelo dragão Satanás, os seus auxiliares, as bestas, a grande Babilônia. Cristo e a sua igreja são vitoriosos, 12 a 22. Então nós temos a mulher e o filho, as 7 taças, a queda da grande prostituta e o juízo sobre o dragão. Do capítulo 1 até o capítulo 11 é enfatizado aquilo que acontece na terra.
na história, no correr do dia a dia. Do capítulo 12 até o capítulo 22 se enfatiza o que acontece no céu, o mundo espiritual, Satanás, as bestas, o dragão, a grande prostituta, que são corporificadas, mas que na verdade representam ideias. A sedução do mundo, as tentações de Satanás, as coisas da carne que agem de trás dos bastidores, das cortinas da história da humanidade. E aí, quando William Hendrickson termina esse segundo capítulo do seu livro, ele termina dizendo aquilo que está ali. Tem um monte de explicação aqui das duas sessões, eu não vou passar por elas não, porque eu vou repetir tudo outra vez, tá? Então eu falo para vocês o que eu falo para os meus alunos no seminário. Está na apostila, vocês lá em casa, está valendo, já dei aula, tá bom? E aí ele diz o seguinte: embora a gente enfatizou aqui as divisões, as subdivisões, o que a gente tem que guardar no coração é que o livro do Apocalipse é uma unidade. Ele é paralelo, mas é uma unidade. E o que deve se enfatizar não é a divisão do livro, o esfacelamento, a fragmentação. O que deve se enfatizar é a unidade do livro. É uma mensagem só. Ao olhar os detalhes de cada sessão, nós observamos o quanto elas se encaixam bem uma com a outra. E quando uma coisa se encaixa bem uma com a outra, o que se está enfatizando é a unidade. A mensagem completa. A mensagem completa é: Cristo é o vencedor. A sua igreja vencerá com Ele. A gente vai passar maus pedaços, e tem muita gente orando aí para que não seja a sua geração, mas não está preparando o filho para a próxima. Se Deus quiser, não vai ser enquanto eu estiver vivo, mas vai ser com seu filho e com seu neto. E como é que você está preparando ele para isso? Não traz na igreja, leva para pescar, mas não traz na igreja. Leva para assistir Guerra nas Estrelas, mas não leva para assistir o sermão. E briga com o pastor quando ele fala que tem que ficar no templo. Tem essas coisas todas. Preste atenção. Se nós não queremos que seja na nossa geração, vai ser na próxima. E nós é que estamos formando a próxima geração. Nós temos que ser fiéis. E aí vem a segunda proposição, só para dizer que são 10. Olha o tamanho da segunda proposição. Tem que assistir uma aula com a dona Juventina Puglisi para decorar isso aqui. A Juventina Puglisi era a minha professora da 3ª série. Ela mandava a gente decorar o ponto e declamar o ponto de pé na presença dela no começo da aula. Era o momento mais cheio de terror da 3ª série A lá da nossa escola. A segunda proposição, para fechar: as 7 sessões podem ser agrupadas em 2 divisões maiores. A primeira, Apocalipse 1 a 11, 3 sessões. E a segunda, Apocalipse 12 a 22, 4 sessões. Essas 2 divisões maiores revelam um progresso em profundidade ou intensidade do conflito espiritual. A primeira divisão maior, de 1 a 11, revela a igreja, habitada por Cristo e perseguida pelo mundo. Mas a igreja é vingada, protegida e vitoriosa no final. A segunda grande sessão, 12 a 22, revela o cenário mais profundo do conflito. É um conflito entre Cristo e o dragão. Nós estamos envolvidos numa briga maior do que a nossa, entre Cristo e o dragão. E nós estamos envolvidos, nós não somos meros assistentes, pessoas que assistem. Nós estamos dentro do conflito, nós participamos do conflito, nós sofremos as consequências do conflito. Então, é um conflito entre Cristo e o dragão, em que Cristo e, portanto, a sua igreja, que é o seu corpo, são vitoriosos. Tem alguma pergunta que eu dou conta de responder?